Prisão de ventre, constipação, intestino preso, são todos termos que se referem ao mesmo problema, a dificuldade de ir ao banheiro, a dificuldade de evacuar. As causas desse problema podem ser muitas, desde a pouca ingestão de fibras ou de líquidos até o sedentarismo. Mas você sabia que, segundo os médicos, esse problema é considerado realmente constipação se você vai ao banheiro menos, 2 vezes ou menos por semana, ou quando você vai, você tem que fazer força, você tem que se esforçar muito para conseguir evacuar. Obviamente, se esse é um problema recorrente, o conselho que a gente dá é você procurar a ajuda médica. Mas, infelizmente, nós mulheres, junto com as crianças e as pessoas idosas, somos aquelas mais afetadas por esse problema da constipação. Mas a maioria de nós, fazendo mudanças na alimentação, no estilo de vida, fazendo mais exercícios, até mesmo uma caminhada, alimentando-se com mais fibras, mais verduras, frutas e ingerindo mais líquido, já pode ter uma melhora considerável nesse quadro. A gente já falou sobre isso durante o evento, na semana passada, e sempre a gente comenta a respeito desse problema de intestino. E apesar disso, é um problema recorrente, porque eu recebi até uma das perguntas que vocês tinham mandado para a nutricionista era falando justamente sobre esse problema da constipação. Então, a gente aqui vai deixar umas dicas para vocês, né? 4 ou 5 dicas de coisas que você pode estar fazendo, pequenas mudanças que você pode fazer no seu cotidiano para poder melhorar esse problema. Mas lembrando, se não melhorar, é importante consultar o médico. Mas antes de eu dar as dicas, vou falar dar um lembrete que eu sempre gosto de dar, porque às vezes você fica aqui comigo e esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like para dar visibilidade ao vídeo e compartilha, ajuda nessa semeadura do bem. Vamos semear o bem-estar juntas. Então, agora vamos falar das dicas. Dica 1. Vá ao banheiro quando você tem vontade, quando você sente a necessidade. A gente tem aquele estigma, né, de falar de fezes, de cocô, de andar no banheiro. Mas vamos ao banheiro quando dá vontade. A gente tem aquela coisa, eu só faço em casa. Sim, a gente cresce com esse ensinamento. Mas, na verdade, para quem já sofre de problemas de constipação, isso é uma coisa que pode agravar muito, porque o seu reloginho te indica que aquela é a hora, aquele é o momento. Então, o ideal é você satisfazer a necessidade do seu intestino. A dica 2 é uma coisa que eu já falei várias vezes, que é ingerir líquidos suficientes, ingerir água, beber água, porque a água ajuda a hidratar as fezes e isso facilita na hora da evacuação. A terceira dica é sempre que possível consumir frutas e verduras com a casca, bem higienizadas, obviamente, para facilitar a formação do bolo fecal, porque associado com a água vai facilitar também a evacuação. A quarta dica, mas não a menos importante, é de você cuidar do seu emocional, porque muitas vezes as emoções têm um efeito muito grande no funcionamento do intestino. A gente viu na semana passada que o intestino tem o sistema nervoso entérico, que se comunica com o nosso sistema nervoso central, e aí, se a emoção não estiver legal, isso pode interferir também no intestino e no seu funcionamento. A quinta e última dica que eu vou deixar para vocês hoje é de se mover, fazer exercícios, ao menos 30 minutos de caminhada por dia, porque quando a gente se move, isso ajuda também no movimento intestinal, estimula, né, o movimento intestinal e facilita também a evacuação. Então, essas são as dicas de hoje, falando a respeito desse assunto que para muitos é um assunto complicado, porque é um problema que infelizmente tem que enfrentar, mas se você
fizer essas mudanças, provavelmente vai melhorar muito o seu problema de constipação. Se você vê que mesmo fazendo essas mudanças, se alimentando direitinho, bebendo água suficiente, você ainda tem problemas de evacuação, procure a ajuda do médico, que com certeza ele vai saber como te orientar da melhor maneira, tá bom? Então, amanhã eu venho respondendo uma outra pergunta, que vai ser a respeito de atividade física. Que alimentos podem ser aconselhados para dar energia a quem pratica atividade física, a quem pratica esporte? Isso a gente vai estar respondendo amanhã. Um beijo, uma ótima quinta-feira para você. Tchau!